Graça e paz, o Senhor Jesus, amém? Eu quero trazer hoje uma mensagem, né, para esclarecer acerca do que é revelação da palavra de Deus, né? Porque às vezes, ou se falar acerca de revelação, né, não se compreende. Revelação do quê? É o que é isso, né? É um dom especial que eu vou ter diante de Deus? Não, não é isso, né? Vou mostrar aqui que a revelação é o entendimento maior da palavra de Deus. Então, acerca da revelação, né, a gente pode ter duas palavras que vai representar a palavra, né? Na Bíblia aparece como palavra porque só há essa tradução, tá? Então, aparece palavra tanto para logos e palavra para rima. Então, quero trazer aqui uma explicação, né, da diferença entre logos e rima, para que a gente tenha a revelação da palavra de Deus, né? A gente não pensar que é inferior aos demais, que não consegue entender a palavra, né, para a gente entender que todos nós podemos ter revelação da palavra de Deus. Não é algo sobrenatural, algo que só algum ou outro que pode ter. Não, todos nós podemos ter a revelação da palavra de Deus. Mas para a gente entender, primeiramente, né, que nós podemos ter a revelação da palavra de Deus, a gente tem que entender quem é a gente, né? Então, nós somos um espírito, tá? Habitamos num corpo e possuímos uma alma. Então, veja bem esta passagem bíblica. Em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui eu fixei algumas palavras-chave, porque é importante a gente tomar nota, né? O mesmo Deus da paz vos o quê? Santifique. A gente pegou um hábito de pensar em santidade a nível de corpo. Então, a gente geralmente pensa assim, que não é santo aquele que comete algum pecado do corpo, né? Mas a gente, para entender, né, a santidade é o estar separado para Deus, né? Então, se a gente tira essa palavra santidade e coloca estar separado para Deus, a gente vai ter uma outra compreensão desse texto. E o mesmo Deus da paz vos separe em tudo. Separado para Deus em que âmbito? Em todo no vosso espírito, alma e corpo. Então, nós precisamos estar separados para Deus no âmbito do espírito, da alma e do corpo, né? Muito além daquilo que a gente costuma imaginar, né? E diz também, continuando essa passagem, ao espírito, alma e corpo, ou seja, nós somos um ser que tem essas três partes, né? Essas três partes do nosso ser, elas precisam estar plenamente conservadas, irrepreensível. O que seria algo conservado? É permanecer no estado bom, né? Irrepreensível, sem culpa, sem mácula, né? Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós cristãos precisamos estar, né, atentos em relação a isso. Nós precisamos manter-nos santos, manter-nos conservados nos três parâmetros: espírito, alma e corpo, tá? O tempo todo, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós somos espírito. E onde que é que está o espírito? Quando a gente fala para crianças, até mesmo, eu já falei isso para adultos, o espírito está aqui, no coração, o espírito, né?
O espírito é a parte mais interna. Então, quando a gente tem, né, uma oração mais forte, um louvor mais edificante, a gente sente aqui no nosso espírito, tá? A gente sente um gozo, uma alegria, um queimar no nosso coração. Então, isso está indicando que é no espírito, tá ok? E a alma, né? Vai estar uma parte um pouco mais para fora e a parte externa, que é o nosso corpo. Então, eu coloquei aqui um modelo para a gente visualizar, mas a nossa ênfase aqui hoje é falar apenas do espírito, do âmbito do espírito, para a gente pensar o seguinte: todo mundo conhece ovo, né? Então, para a gente entender, ter uma noção, né, de como nós somos. Então, a parte mais interna está lá, a gema. Então, essa gema seria o espírito, aqui, coração, lá dentro. A clara representa ali a alma, e a parte externa, que é a casca do ovo, é o nosso corpo. Então, nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Então, falando do espírito, embora nessa figura que eu coloquei, está aí representando, né, o corpo, a alma, eu quero falar somente do espírito, tá? E para você saber se o espírito está bem, o espírito está conservado, meu espírito, né? Eu aceitei Jesus, beleza, mas agora, meu espírito anda bem? Você vai ver, né, em prol das funções do espírito, se elas estão funcionando bem ou não estão funcionando bem. Intuição, você percebe lá no seu íntimo, né, isso se chama intuição, que não é para você atravessar a rua. E, de fato, acontece alguma coisa ali, intuição. Você teve uma intuição que algo ruim aconteceu, o Espírito Santo de Deus te informou, né? Não faça isso, né? Aí você até pensa, logo tinha dentro de mim algo que dizia para não fazer. Quem é? Espírito. É lá no espírito, né? Tá funcionando. Consciência, você sabe que tem uma coisa de errado que está certa. É a consciência, o espírito aí funcionando. E a comunhão, nós temos comunhão somente com Deus, em que parâmetro? No espírito. Essas funções do espírito, elas não podem estar camufladas junto com a alma ou com o corpo, porque vai dar problema, né? Você não vai conseguir conectar ao espírito com facilidade, vai ter problema, né? Mas a gente conecta ao Espírito Santo de Deus, através do Espírito de Deus que habita em nós. Por isso, a primeira coisa que tem que acontecer, né, para você estar aí com o espírito bem, funcionando bem, com intuição, consciência, comunhão, ter entendimento da palavra de Deus, que é a revelação da palavra de Deus, é nascer de novo. Se você não nascer de novo, impossível, porque as coisas de Deus vão ser loucura para você. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito, João 3,6. Então, o primeiro passo, né, para você conseguir pegar a Bíblia, ler e entender alguma coisa que está escrito ali, é você ter um novo nascimento. É aceitar Jesus no seu coração, receber. Porque ele vai morar onde? Lá no Espírito. Porque antes estavam mortos nos vossos delitos e pecados, né? E aí, a partir do momento que você recebe Jesus no seu coração, ele vai nascer lá onde? Na alma? Não. No corpo? Não, no Espírito. Né? Então, você vai sentir, ter comunhão com Deus é no âmbito do seu espírito. E o Espírito Santo de Deus vai habitar onde? Justamente no espírito. Na representação do ovo, na gema. Né? Na representação nossa mesmo, que eu costumo trabalhar, é no seu coração. Então, ele vai estar lá no seu coração. Né? E aí, é no espírito
que nós vamos conhecer a Deus. Então, veja bem, se você não nasce de novo, né, os olhos espirituais, eles não estão abertos. Né, os seus olhos espirituais vão estar fechados, você não vai ter entendimento. É como se tivesse uma venda nos seus olhos. Então, as pessoas vão falar dos milagres de Jesus e para você vão parecer loucura, como está aqui nesta passagem de 1 Coríntios 3, do 13 ao 14. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, as coisas de Deus são discernidas espiritualmente, é aqui no Espírito. Né? Você recebe algo no seu coração, né? Através de uma palavra ministrada, através de uma palavra que você está lendo, de um livro, né? De uma mensagem. Essa palavra, ela vem diretamente no seu espírito, ela queima no seu coração, e ela vai ser transmitida, né? Ela vai externizar isso. Mas se você não tem o coração aberto, né? Se você é um homem natural, um ser natural, que não anda na presença do Espírito Santo de Deus, isso vai ser uma loucura. É uma loucura alguém falar que Pedro andou sobre as águas, como assim? Né? Como alguém, um ser humano, andou sobre as águas, como este mesmo, né? A sua sombra curava as pessoas enfermas, como pode, né? Então, para o homem natural, essas questões vão ser o quê? Loucura. É louco, este está louco. O próprio Jesus foi considerado louco, né? Então, elas são discernidas no âmbito do espírito. Né? O conhecimento espiritual, da onde? No espírito. Esta passagem eu gosto muito dela, né? Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com que a casa de Israel, diz o Senhor. Porém, as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque serei misericordioso com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Hebreus 8, do 10 ao 12. Então, olha só, à medida que a gente estuda uma palavra, a gente não está estudando ela em vão, tá? Às vezes você fala assim, nossa, mas eu estou lendo a Bíblia e não estou entendendo absolutamente nada. Você não está lendo em vão. Porque o Senhor, Ele coloca a palavra, né? Aonde? No entendimento, na sua mente, no seu coração, ela fica escrita. Em algum momento de necessidade vai surgir. Né? Você vai se lembrar, porque o Espírito Santo de Deus vai te fazer lembrar através do Espírito, né? E todos conhecerão o Senhor. Amém? E continuando nesta parte, né? Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. 1 Coríntios 15, 46. Então, primeiro é o natural. Como que é o natural? Como que eu vou pegar a palavra de Deus no natural? Como é isso? É literalmente, é pegar a Bíblia mesmo, abrir, ler, entendeu? Não precisa necessariamente ler a Bíblia inteira num ano, tá ok? Ler, de repente você vai ficar com um versículo ali naquele dia. Não é pecado, não, né? Não é errado você ficando com um versículo, mas que ele queime no seu coração, isso está ótimo. Patrícia, mas eu li uns 3 capítulos, nenhum queimou, também tá bom, porque tá gravando lá na sua mente, lá no seu coração. Né? Pode ir em cultos, né? Em células.
Tem momentos que você pode ouvir a mensagem, a palavra de Deus, através de outras pessoas, né? Pela própria internet, você pode ouvir uma mensagem pela internet, né? Memorização de versículos, né? Existem versículos importantes, em versículos-chave, que é muito importante a gente conhecer a palavra de Deus. Então, a gente conhecer ela no âmbito natural primeiro. O que você pode fazer para aprender a palavra de Deus? É muito importante isso, não abra mão. Mesmo que, de repente, você pense assim, eu não estou entendendo, não estou gravando. Está assim, em algum momento, você vai se lembrar desta mensagem e ela vai ser de grande valia para você. Mas, para isso, é muito importante que a gente esteja com o coração aberto, pronto para aprender, né? Em Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Fala de comunhão, é ter comunhão com Deus. Mas a gente só vai ter essa comunhão com Deus se a gente abrir a porta do coração. É muito importante isso, no momento do seu devocional, no momento de cultuar o Senhor, seja dentro de uma igreja, seja, né, pela internet, não importa a forma que você está fazendo, o que importa é que seu coração esteja aberto. É você chegar diante do Senhor, mas é chegar para entrar diante do Santo dos Santos. É chegar com a porta aberta e falar assim, Senhor, fala comigo hoje. Aí o seu coração vai estar aberto, você vai ouvir de Deus. Se não tiver aberto, você não vai ouvir, porque vai estar fechado, vai estar preocupado com outras coisas. Ou, de repente, né, você não é muito familiarizado com o ministrante desta mensagem e você logo já fecha o coração para o ministrante e nem presta atenção mais na mensagem. Então, não é assim, né? O seu coração precisa estar aberto e sem vendas nos seus olhos, né? No versículo 18 fala: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Né? Um colírio, isso aqui é para tirar a venda dos seus olhos mesmo, os olhos espirituais, para que você possa ver. Eu quero ver, eu quero enxergar o Senhor aqui nesta mensagem, eu quero visualizar o que o Senhor quer me passar aqui hoje. Eu quero entender, abra os meus olhos, né, para que eu possa entender. Eu abro o meu coração, eu abro meus olhos, meus ouvidos, abro tudo para o Senhor falar no seu coração. É que muitas vezes a gente vai com o coração amarrado, a gente não quer ouvir, e aí a gente não vai entender vias de fato. Então, é muito importante ter o novo nascimento, entender que o conhecimento de Deus vai ficar aqui no coração, na mente, vai ser útil em um momento, eu vou explicar agora mesmo. O coração deve estar aberto, um coração ensinável, um coração sem véu, sem vendas, um coração limpo, né? Porque se você está ali, né, com o coração cheio de outras coisas, certamente essa mensagem ela não vai entrar no seu coração. Mas é necessário, é importante que você esteja com o coração aberto para ouvir do Senhor. E aí sim a gente entra no título, palavra, né? A palavra, ela é traduzida na Bíblia para o nosso português sempre como palavra. Mas no original, ela aparece logos, que significa palavra, e aparece rema, que também significa palavra. E agora? Né? Logos, ele vai representar a palavra de Deus falada e escrita. Ela está lá no antigo, no passado, né? Ela está no passado, mas ela é útil, certo? Né? Às vezes você está pensando assim, a palavra, né? Só a palavra ali normal, tudo, ela é morta. Não, calma, vamos entender isso aqui. Ela é muito importante, por isso que eu falei, o importante é o natural, você buscar o Senhor, buscar o entendimento da palavra de Deus, porque em um momento essa palavra escrita que você memorizou, você vai precisar dela.
contar uma experiência num momento terrível da minha vida, né, com muita crise de ansiedade, e eu tomando banho questionei ao Senhor, o que está acontecendo isso comigo? Então, ele me fez lembrar um versículo que eu memorizei quando era criança, possivelmente, né, a gente pode jogar aí, há muito tempo atrás, uns 30 anos atrás, ou menos, né? Mas é por aí. Então, eu memorizei esse versículo. Não lembrava dele. Não tinha entendido ele, não no parâmetro do rema, mas no parâmetro do logos. Estava lá, decorado. E ele trouxe um entendimento no meu coração. Esse entendimento é o rema, tá? O que é rema? É a palavra de Deus falando com você pessoalmente. E essa palavra, ela queima no seu coração. Então, aquela palavra logos que eu tinha decorado quando era criança, ela apareceu na minha mente e queimou no meu coração. E o Senhor falou comigo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, naquela crise de ansiedade, eu estava buscando tudo menos o reino de Deus. Né? Então, eu não conseguia ver Deus, e Deus mostrou ele ali naquele momento para mim, e falei: eu entendi o que está de errado. Isso foi um rema. Ok? Então, logos, ela é a palavra, ela é muito importante. Ela sozinha não vai gerar nada, mas ela é importante. É por isso que eu digo, não abra mão do seu devocional, nem que você leia ali um capítulo. Né? Esses dias eu tive a experiência de ficar no segundo versículo. Né? Eu falei, vou ler a Bíblia, sentei, vou ler, né? Eu li o primeiro versículo, quando eu li o segundo, fiquei nele. Errei por isso? Não, não considero um erro. Aquele segundo versículo queimou no meu coração, tive um rema. Mas se eu não tivesse, como na maioria dos dias o são, né? Hoje mesmo eu li 3 capítulos, não tive nenhum rema. Mas aquela palavra, ela veio ao meu coração, veio à minha mente, embora não teve aquele uou, vou usar agora para mim, tá certo? Então, esta palavra, quando ela dá um uou, né? Ela queima lá no seu coração, você consegue tomar posse daquilo que você tem e que muitas vezes você perde a oportunidade porque você não teve o rema. Tá ok? Só teve o logo, só teve o entendimento. Um exemplo, eu vivi muito tempo da minha vida, né, sendo informada de que ter uma enfermidade era algo predestinado para mim. Não, você está predestinada a estar enferma, né? E por muito tempo essa questão ficou na minha mente. Então precisei de muitos logos, né? Muitas palavras escritas para entrar. Então eu lia na Bíblia, eu via verdadeiramente, levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, pelas tuas pisaduras nós fomos curados, tá bom, né? Aí fui lendo, lendo, né? Não somente na Bíblia, como também peguei autores como Kenneth Hagin, né? Osborne, né? Peguei esses, fui lendo seus livros, Curar Enfermos, Expulsar Demônios, O Nome de Jesus, li Benihim também, Bom Dia Espírito Santo, e aí li O Nome de Jesus 2 vezes, né? Até que esta verdade conseguiu entrar no meu coração. Então, passei por experiências de cura grandiosas, né? Uma delas foi da minha coluna, outra foi de um problema que eu iria ter uma paralisia do meu lado esquerdo, né? O meu braço já não estava funcionando, não segurava nenhum papel, não conseguia me locomover com facilidade. Possivelmente, se eu não tivesse tido o rema, hoje eu estaria acamada, mas não estou. Quem me conhece, eu estou bem,
né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, precisei do Logos, precisei daquela palavra, até que ela tornou um rema na minha vida, externizou para fora, gerando o quê? Vida. Então, o rema tem esse diferencial, por isso que nós sempre falamos, tem a revelação da palavra de Deus, porque é no rema que você vai conquistar a terra prometida, né? É no rema que você vai conquistar aquilo que você está precisando. Você mesmo, com a tua fé, porque o rema, ele gera fé. Né? O rema, ele gera vida. Então, vamos ver aqui a diferença do Logos e rema. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, quando a gente está no Logos, não vai gerar vida. Vai ficar aquela... É uma palavra de Deus, mas ela não vai gerar vida. Mas quando há o rema, a vida ela é gerada. Porque você vai tomar postura, você vai ter uma atitude ali, vai gerar uma fé no seu coração, você vai se levantar inconformado com aquela situação. É uma palavra. De repente, você já ouviu várias vezes alguém falar que verdadeiramente vocês são livres. Mas você vai estar por muitos dias aí, de repente até acamado por uma falta de uma libertação, por um mal que tem vindo assolar a sua vida. Já ouviu falar sobre isso, mas não consegue sair. Eu tive experiência de momentos assim, atribulados, aqueles dias que você não quer nem levantar da tua cama. Né? Mas a luz da palavra de Deus vem, e eu falo que me dá uns 5 minutos de inconformação com aquela situação, da qual eu me levanto diante de Deus, eu tomo posse da palavra Logos e a rema vem, e eu com fé, eu determino o mal, vai embora agora da minha vida. Vai ter momentos que, de repente, você vai precisar ali de pôr um louvor, 2, 3, 4 louvor, né? Se você tem o privilégio de orar em línguas, você vai orar em línguas por um tempo e depois você vai conseguir pegar essa palavra Logos, ela vai se tornar um rema na sua vida e você vai tomar posse. E em fé você vai determinar, mal, vai embora agora da minha vida, solta essa área da minha vida agora. Né? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Rema. Certo? Só vai ter fé se tiver o rema. Se for Logos, você vai ver todo mundo recebendo aquela bênção que você queria, mas você não vai receber porque você teve apenas um Logos, você teve um consentimento mental. Você entendeu? Realmente, Deus cura. Não, Deus cura, então hoje eu sou curado. Deus liberta, então hoje eu sou liberto. E todo mal não tem autoridade sobre a minha vida. Deus me fez próspero, eu sou próspero. Então, na fé, a fé que vai, né, vai chamar à existência aquilo que não existe. E essa fé, ela vem por meio do quê? Da palavra. Qual palavra? Rema. Aquela que queimou no seu coração. É aquela que veio ao seu alcance e fala assim, é hoje que eu recebo a minha cura. É hoje, né, que eu sou liberto desse vício. É hoje. Isso foi um rema, né? E gera vida, lógico. Né? Se você teve fé ali, vivificou o teu espírito. Né? A palavra de Deus, ela está aqui para gerar vida. Então, para você saber se você teve rema, que é a revelação da palavra, você vai estar experimentando desta palavra, não vai ser apenas um consentimento na sua mente, né? Vai ser algo assim, eu experimentei, eu vi a mão forte do Senhor mudando a minha vida neste aspecto. Que sejam dias que você tem esse rema, que tem essa revelação, que venha gerar vida no seu coração. Receba dessa vida, receba dessa mudança, vida de Deus.
Porque quando há a vida de Deus, quando o Espírito Santo de Deus vivifica, ele gera vida, sua vida é transformada. Então, que nós possamos experimentar de transformação em nossas vidas. Que hoje, seja hoje, não amanhã, você venha experimentar da vida de Deus sobre você. Né? Coloque a mão no seu coração agora. Pai de amor, eu oro pela vida desta pessoa que está me ouvindo, que ela possa ter revelação, não venha ter apenas consentimento mental, mas que ela tenha revelação da tua palavra, que ela tenha um entendimento no âmbito do Espírito e tome posse daquilo que o Senhor colocou na palavra, que é a herança de Deus. Ô promessa agradável, promessa santa de Deus. Promessa de cura, promessa de vida, de libertação, de restauração. Oh, meu amado, minha amada, receba hoje a vida de Deus dentro do seu coração. Aleluias, em nome de Jesus. Busque a palavra de Deus. Amém? Logos e rema. Principalmente o rema. Busque Deus.